Oi, irmãos, neste domingo nós temos a festa da exaltação da Santa Cruz. Exaltação, ela vem do latim exaltere, que significa tornar-se alto, elevar-se, subir. O que você realmente sabe sobre essa celebração, além de beijar a cruz na igreja no dia da exaltação da Santa Cruz? Eu quero nesse vídeo esclarecer muitas coisas para você. Veja o vídeo até o fim, se inscreva no canal e deixe o seu like, tá bom? Vamos lá? Esta festa ela é celebrada no dia 14 de setembro e teve a sua origem na descoberta das relíquias da cruz de Cristo pela imperatriz Santa Helena, isso aí no século IV, e também na dedicação de duas basílicas em Jerusalém, a Basílica do Gólgota e do Santo Sepulcro, em 335. Essas relíquias elas foram raptadas pelo imperador persa chamado Khosrou I, e depois, já em 630, quase 300 anos depois, elas foram recuperadas pelo imperador romano Heráclio, que a trasladou de volta para Jerusalém. E nós sabemos que para essa recuperação houve uma guerra que foi vencida por Heráclio e seu exército. Conta-se que ele levou a cruz nas costas desde Tiberíades até Jerusalém e a entregou ao patriarca Zacarias no dia 3 de maio de 630. Não celebramos a cruz como um sinal de sofrimento, mas sim como um símbolo de vida, de esperança e de salvação. É por isso que todas as igrejas que possuem essas relíquias expõem para veneração, tá bom? É bom dizer que no século II, o imperador Adriano, para evitar o culto cristão em Jerusalém, ele soterrou o local onde Jesus tinha sido crucificado e sepultado. No local do Santo Sepulcro, ele pôs a estátua de Júpiter, que é o deus do céu, do trovão e do clima, né, que é o mesmo equivalente ao Zeus na mitologia grega. E no local da crucificação de Jesus, ele ergueu uma estátua em honra de Vênus, né? Que a Vênus era a deusa do amor, da beleza, da fertilidade, era equivalente à deusa Afrodite. Em 293, o imperador Diocleciano dividiu o Império Romano numa tetrarquia, né? E colocou seus filhos no governo de cada um. Tetrarquias são 4, né? A divisão em 4. Logo eles começaram a invadir o território um do outro. Um deles, chamado Constantino, venceu Maxêncio, e depois os outros 2 imperadores também foram vencidos, e assim restaurou a unidade de todo o império. Mas, falando dessas guerras civis, Constantino teria uma batalha super importante contra Maxêncio, na ponte Milvia. Nesse momento, Constantino tinha apenas metade dos soldados de Maxêncio. E diz lá o grande historiador Eusébio de Cesareia que Constantino teve uma visão antes da batalha, enquanto ia em direção a Roma. No trajeto ele viu uma cruz luminosa com um escrito que dizia: "In hoc signum vinces", com esse sinal vencerás. À noite ele sonhou com Jesus Cristo, que lhe aparecia com uma cruz parecida, né, a que ele viu no caminho. Então Constantino viu nisso uma confirmação e logo mandou artistas pintar em seu estandarte uma cruz e também um monograma XP, né? Vou já explicar o que é isso. Que são as duas primeiras letras da palavra Cristo em grego, né? Christos. Então ocorreu a batalha e Constantino a venceu. Depois disso, ele se converteu ao cristianismo e encerrou a perseguição que os cristãos sofriam no Império Romano. A imperatriz Helena, mãe de Constantino, que era cristã e rezava pela conversão do seu filho, foi então para Jerusalém para descobrir os locais sagrados e preservar os monumentos da paixão de Cristo. Tendo ouvido as pessoas do local e o bispo de Jerusalém, que é São Macário, né? Ele descobriu o local onde Jesus tinha sido crucificado, no Monte Calvário. E lá eles acharam 3 cruzes. Então, para identificar a cruz verdadeira, a cruz que foi de Cristo, São Macário fez orações a Deus e pôs uma mulher que estava gravemente doente para tocar
nas 3 cruzes. Ela tocou primeiro numa, não aconteceu nada, tocou na segunda, não aconteceu nada, mas quando tocou na 3ª cruz, ela ficou totalmente curada. Então Santa Helena deixou metade dessa cruz na Igreja do Martírio, que foi construída no Monte Calvário. E lá, a outra metade foi para Roma. No sepulcro onde Jesus foi colocado, foi construída a Igreja da Ressurreição. Não foi à toa que Pilatos pôs na cruz de Jesus o titulus crucis, ou seja, o motivo da sua condenação em 3 línguas, no hebraico, no latim e no grego. Então está lá, o que mais nós vemos, né? INRI, ou seja, em latim quer dizer Jesus Nazarenus Rex Iudeum, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ao ser pregado na cruz, Jesus sofreu uma grande humilhação que equivalia a dizer que ele morria como um bandido, um ladrão, equiparado aos fascínios com os quais ele foi crucificado no Gólgota. Está dito, chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram, como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. Lucas 23:33. Entenderam? A importância da cruz e o seu significado foi tanta que a cruz de Cristo passou a ser posta nas torres das igrejas e das catedrais. A cruz era comum no topo das coroas dos reis e dos imperadores e adornava nobres galardões de famílias aristocráticas, além de servir de insígnia para muitas condecorações. Quando se queria significar uma importância magna de um documento, iniciava esse documento com uma cruz. Entenderam? Nós sabemos que muitos povos antigos eram adoradores de serpentes. Um texto conta o incidente da adoração à serpente de bronze, que se prolongou até os dias do rei Ezequias de Judá. Esse relato pode livrar-nos de todas as superstições similares, né? Assegurando-nos que Javé é a origem de toda cura, embora esses relatos apontem para um símbolo do poder divino. Diz lá: destruiu os lugares altos, quebrou as estelas e cortou os ídolos de pau acerás. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela. Chamava-se Nexustan, né? Segundo Reis 18:4. Tá bom? Mas veja que essa serpente de bronze é o tipo de Cristo que se fez pecado por nós. Está em João 3, de 14 a 15, e na 2 Coríntios 5, 21. Jesus levou sobre si o nosso julgamento. Mas como tudo isso começou? Os israelitas, que foram escravizados por 430 anos no Egito, eles foram libertados por Deus e partiram no êxodo para a terra prometida. Eram ao todo uns 2 milhões de pessoas, entre crianças, mulheres, homens, né? Mais os animais. E Deus sempre os protegeu desde a saída do Egito, mas alguns sempre se rebelavam e jogavam uns contra os outros e contra Moisés e Arão. Por 11 vezes eles murmuravam, apesar de terem visto as maravilhas que Deus fez por eles. Numa certa ocasião, toda a assembleia pôs-se a gritar e chorou aquela noite. Todos os israelitas murmuravam contra Moisés e Arão, dizendo: oxalá tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Isso é uma agressão contra o amor de Deus. E o Senhor disse a Moisés: até quando me desprezará esse povo? Até quando não acreditará em mim, apesar de todos os prodígios que fiz no meio deles? E assim as coisas aconteciam. Até Números 14, 18, já tinham sido listadas 8 murmurações. E aí a 9ª murmuração está em Números 16, de 12 a 14. Moisés convocou Datã e Abirom, que eram filhos de Eliabe, mas eles responderam: não iremos. Porventura não te basta termos tirado de uma terra onde corria leite e mel, para nos fazeres morrer no deserto, e ainda queres tornar-te nosso Senhor? Na verdade,
Não nos conduzistes a uma terra onde corre leite e mel. Não nos destes em herança, nem campos, nem vinhas. Pensa que taparás os olhos de toda essa gente? Nós não iremos. E a 10ª murmuração foi essa, em Números 20, versículos 2 a 4, que diz assim: como não houvesse água para a assembleia, o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, procurou disputar com Moisés e gritou: oxalá tivéssemos perecido com nossos irmãos diante do Senhor. Por que conduziste a Assembleia do Senhor a este deserto para nos deixares morrer aqui com os nossos rebanhos? Com calma lá, né? E aí você vai encontrar a 11ª murmuração. Os israelitas, eles foram orientados a saírem do Monte Hor na direção do Mar Vermelho e daí contornarem a terra de Edom, né? Evitar conflito. Então o povo começou a murmurar contra Deus e Moisés. E eles diziam: por que, diziam eles, nos tirastes do Egito para morrermos no deserto onde não há pão nem água? Estamos enfastiados desse miserável alimento. Esse miserável alimento era o maná, né? Então o Senhor ficou enfadado e mandou contra ele as serpentes ardentes, que morderam e mataram muitos murmuradores. E aí os bichinhos tão zangados, né, foram atrás de Moisés e disseram: pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Aí então Moisés intercedeu por eles, e o Senhor lhe disse: faze para ti uma serpente ardente, e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. A partir daí, o que era mordido por elas e olhava para a serpente de bronze era curado imediatamente. Perceberam a relação da serpente ardente erguida no deserto com a cruz de Cristo? Serpente de fogo em hebraico é chamada de Nachas Sarap. E esse Sarap significa queimadura. Deu para entender? Lembra o que Jesus disse a Nicodemos: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crê tenha a vida eterna. E um detalhe que às vezes nos passa desapercebido: olhar para a serpente ou a Cristo no alto é confiar em Deus, é acolher o seu amor, é optar por valores eternos, escolher a justiça, a verdade e a paz, é perdoar e amar nossos irmãos. E é isso aí, meus irmãos. Vocês já fizeram o sinal da cruz hoje? Eu já fiz várias vezes. Esse vídeo, aceite essa lição, aceite esse ensinamento. Ok? All of the travelers on the road, put down the burdens to see where you go. All of the mortals with their load,